Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. A gente vai estar fazendo a leitura do livro do irmão J.H. Bellet e fazendo um comentário, assim, se o senhor nos permitir. Vamos lá. Todas essas coisas que podemos descobrir revelam suas perfeições, mas com pequenas parte delas alcançamos. Estamos cientes de quantas maneiras diferentes nossos companheiros, discípulos, nos põem à prova e nos tentam, como, sem dúvida, nós os fazemos com eles. Vemos ou imaginamos ver alguma qualidade ruim neles e achamos difícil continuar em companhia deles. E, no entanto, em tudo isto, ou em grande parte, a culpa pode ser nossa, confundindo uma falta de conformidade, de gosto ou de julgamento conosco, com algo a ser condenado neles. Mas o Senhor não poderia estar assim enganado, e ainda assim, ele nunca foi vencido do mal, mas sempre venceu o mal com o bem. O mal que havia neles, com o bem que havia nele mesmo. Vaidade, mau humor, indiferença para com os outros e cuidado consigo mesmo. Ignorância, depois de serem diligentemente instruídos. Era alguma, eram alguma das coisas que ele tinha que sofrer continuamente. Sua caminhada com eles, a sua maneira e medida, foi um dia de provocação, como haviam sido os 40 anos no deserto. Israel novamente tentou o Senhor. Posso dizer, mas novamente provou dele. É bendito dizer isso. Eles o provocaram, mas com isso provaram dele. Ele sofreu, mas aceitou com paciência. Ele nunca desistiu deles. Ele os advertiu e ensinou, os repreendeu e condenou, mas nunca os abandonou. Não, no final da caminhada juntos, ele está mais próximo deles do que nunca. Se algum irmão que tiver em comunhão quiser fazer algum comentário, só me interromper, tá? Isso é perfeito e excelente e reconfortante para nós. O trato do Senhor com a consciência nunca muda seu coração. Não perdemos nada com suas repreensões, e aquele que não afasta de nós o seu coração quando está lidando com a nossa consciência. É rápido em restaurar nossa alma, para que a consciência, por assim dizer, possa, em breve, deixar a sua escola e o coração encontrar novamente a sua feliz liberdade em sua presença, conforme expresso naquele hino que alguns de nós conhecemos. Ainda é doce descobrir se as nuvens obscureceram minha visão, quando passadas, amante eterno, perto de mim, como sempre, tu és brilhante. E gostaria ainda de notar que nos caracteres que no decorrer do seu ministério, ele é chamado a assumir. Pode ser apenas por uma ocasião ou por um momento passageiro. Vemos a mesma perfeição, a mesma glória moral, como no caminho que ele trilha diariamente. Como, por exemplo, o de um juiz, como em Mateus 23, e o de advogado, ou um simplicante, em Mateus 22. Mas eu apenas sugiro isto. O tema é muito abundante. Cada passo, palavra e ação carregam consigo um raio desta glória. Havia mais para preencher os olhos de Deus na vida de Jesus do que teria havido na eternidade, na inocência de Adão. Foi no meio da nossa ruína moral que Jesus caminhou. De uma região como esta, foi a que ele enviou
ao trono nas alturas. Um sacrifício mais rico, de cheiro suave, do que o do Éden. E o de Adão do Éden, se este tivesse continuado imaculado para sempre, teria ou poderia ter prestado. O tempo não fez nenhuma mudança no Senhor. Exemplos semelhantes de graça e caráter nele, antes e depois de sua ressurreição, nos dão possessão desta verdade, e é de grande importância para nós. Sabemos o que ele é neste momento e o que será para nós sempre a partir do que já foi, tanto no caráter como na natureza, um relacionamento conosco, bem como em si mesmo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. A própria menção disso é abençoada. Às vezes podemos ficar tristes com as mudanças, às vezes podemos desejá-las de diferentes maneiras. Todos provamos a natureza inconstante e incerta daquilo que instrui a vida humana. Não apenas as circunstâncias, que são mutáveis para um provérbio, mas também as associações, as amizades, as afeições, os caracteres sofrem continuamente variações que nos surpreendem e nos entristecem. Somos levados de um estágio a outro da vida, mas afeições não diminuídas e princípios imaculados raramente são levados conosco, seja em nós mesmos ou em nossos companheiros. Mas Jesus foi o mesmo depois da sua ressurreição, como era antes. E embora os últimos acontecimentos tivessem colocado a ele e aos seus discípulos uma certa distância, maior do que os seus companheiros alguma vez conheceram, ou poderiam alguma vez conhecer, eles revelam teu coração infiel, abandonando-o e fugindo na hora de sua fraqueza e necessidade, enquanto ele, por causa deles, passou pela morte, uma tal morte que nunca poderia ter sido suportada por outro, pois teria esmagado a própria criatura. Eles ainda eram pobres e fracos galileus. Ele foi glorificado com todo o poder no céu e na terra. Essa parte aí, irmão Fernando, dá uma paradinha aí, mas queria só destacar aí esse trecho aí que ele fala do Senhor Jesus Cristo, né? Lembrando sempre os irmãos, a leitura aí é sobre o livro As Glórias Morais, né, do Senhor Jesus. É muito bom porque a gente vê, está tratando, né, da própria pessoa do Senhor Jesus, e é um assunto que não cabe apenas em um livro, em muitas pregações que qualquer irmão possa fazer, e mesmo quando a gente estiver na eternidade com o Senhor, e na própria presença dele, né, a gente eternamente vai estar admirando e usufruindo e vendo e aprendendo dessa glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem uma parte aí que eu queria destacar, que foi lida, que ele coloca que o Senhor Jesus, né, ele, em qualquer circunstância, ele continuava sendo o mesmo, né, no seu caráter, naquilo que ele é, naquilo que ele podia, que ele estava trazendo para nós. Então, mesmo nas circunstâncias aqui deste mundo, né, que a gente sabe que é um deserto, e que nas circunstâncias que ele, quando ele veio aqui a este mundo, eram as circunstâncias todas contrárias a ele, né? Ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Então, cercado por inimigos,
cercados por aqueles que não receberam, rejeitaram. Então, uma circunstância, né, a gente lembra do Senhor Jesus olhando para Jerusalém e chorando, né? E ele fala que queria ter colocado, né, aquele povo ali debaixo das asas dele, né, como a galinha lá, ela pega os pintinhos dela e guarda e protege debaixo das suas asas. O Senhor Jesus também queria fazer isso, né? E tinha esse desejo. Então a gente vê o amor, né? O grande amor que o Senhor Jesus tinha por eles, e isso não muda, né? Não mudou naquela época, apesar de todas as circunstâncias contrárias que levaram até ele a ser crucificado, e não muda ainda hoje, né? Então, mesmo nessa circunstância que nós vivemos hoje em dia, que as pessoas, né, e o mundo ainda rejeita o Senhor Jesus, e os deles também, né, os irmãos dele, vamos dizer assim, falando no sentido do povo de Israel também, né, do povo judeu, ainda rejeita ele, mas isso não muda, né, a circunstância e a glória do Senhor Jesus e o amor do Senhor Jesus. Então, nesse trecho aí, ele fala disso, né, como o irmão Fernando está destacando aí, né, mas Jesus foi o mesmo depois da sua ressurreição, como era antes. E eu lembrei, né, de um trecho da palavra de Deus que está lá em Tiago. Deixa eu abrir aqui para ler. Está lá em Tiago, que fala assim, é Tiago capítulo... Deixa eu abrir aqui. Capítulo 1, verso 17. Fala assim, toda boa dádiva, né, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E assim também, né? Aí está falando do nosso Deus e Pai, e assim também é o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nele não há nenhuma mudança nem sombra de variação. Então, no texto lá é falado, né, de que nós, se nós, né, nós temos mudanças a depender de circunstâncias em que a gente esteja vivendo, né? Depender de certas circunstâncias, momentos, situações em que nós passemos, a gente pode ter, sim, mudanças, né? Mudança no nosso humor, no nosso sentimento, em nossa, até mesmo na nossa prontidão ou firmeza nas coisas de Deus, ou nossa fé pode muitas vezes ser abalada, né, pelas circunstâncias. Mas a gente tem que não olhar para nós mesmos, nem para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor Jesus, esse em que não há mudança, não há uma sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo Deus de amor, de graça, que cuida dos seus. Então, essa é a confiança que nós devemos ter, né? O nosso irmão do nosso lado pode mudar e nos decepcionar, né? A nossa esposa pode mudar, o nosso marido pode mudar, o nosso filho pode mudar, o nosso pai, nossa mãe, qualquer um desses pode haver uma mudança nas circunstâncias e que também mude essas pessoas, e a gente receba muitas vezes uma situação que não nos agrade, ou que até mesmo nos magoe. Mas o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, a gente não vai acontecer isso. Então, a gente pode confiar. A gente pode depositar a nossa confiança, no sentido também da nossa fé, nessa pessoa. Então, as coisas ao nosso redor podem mudar,
quem está ao nosso redor pode mudar, a gente pode ser colocado em situação muito difícil, que até a gente fique fraco, mas a gente tem o Senhor. Ele permanece fiel, ele permanece firme, ele continua o mesmo, aquele que veio, né, para dar a sua vida por nós, que nos ama e que cuida de nós, e que quer o nosso bem, o melhor para nós. Então, a gente pode depositar, sim, a nossa confiança, não em nós mesmos, nas circunstâncias, ou no outro, no irmão, ou em qualquer outra coisa que seja, né, dessa vida. A gente pode depositar a nossa confiança, certo de que isso não muda no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Ele, né, não vai mudar dependendo das circunstâncias que nós estamos passando. Não vai mudar. Né? Vai ser sempre fiel, amoroso e pronto, né, para nos ajudar. Então, isso é uma coisa que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós que entendemos, cremos que nessa pessoa, no Senhor Jesus, podemos depositar nele toda nossa confiança, nossa inteira, né, certeza, confiança nessa pessoa bendita que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso é muito interessante, esse trecho aí que o irmão trouxe aí para nós, né, para a gente estar sempre atento, para o nosso olhar estar sempre voltado para Cristo. A gente lembra do que aconteceu com Pedro, quando o Senhor Jesus chamou ele lá no mar, né, agitado, na tempestade, o Senhor Jesus veio andando sobre o mar e Pedro pediu para ir encontrar com ele. Pedro começou a caminhar por cima do mar, mas de repente ele tirou o olhar de Cristo, do Senhor Jesus, e foi olhar para a circunstância que estavam cercando, que era o quê? Um mar agitado, uma tempestade, e ele andando por cima do mar, toda aquela situação. E ele tirou o olhar do Senhor Jesus, e ele começou a afundar. Mas ele pediu socorro, né? Pediu socorro para o Senhor Jesus. E quem estava lá para estender a mão né, tirar Pedro daquela situação que ele mesmo se colocou ao tirar o seu olhar do Senhor Jesus, né? Estava lá o Senhor Jesus. E assim também para nós, irmãos, todos nós. O Senhor Jesus está pronto para estar nos ajudando, porque a gente se coloca em situações, né, que são realmente difíceis. E a culpa é nossa mesmo, não é do Senhor. A culpa é nossa mesmo. Mas, né, o Senhor sabe, Ele nos conhece e Ele está pronto para nos ajudar. Só isso aí, irmãos. É, novamente, eu vou falar, acho que eu já falei, mas se algum irmão entrou depois, né? Se algum irmão tiver qualquer comentário, qualquer um, só falar que eu interrompo a leitura, tá? Algum irmão que esteja em comunhão. Mas essas coisas não causaram qualquer mudança, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Como fala o apóstolo, poderia causar mudança. O amor desafia a todos e lhes devolve o Jesus que antes conheciam. Ele é o companheiro de trabalho deles após sua ressurreição, ou melhor, após sua ascensão, como havia sido nos dias de seu ministério e permanência com eles. Isso aprendemos no último versículo de Marcos. No mar, no dia de Mateus 14, eles pensaram ter visto um fantasma e gritaram com medo. Mas o Senhor deu-lhes a saber que era Ele mesmo quem estava ali.
perto deles e em graça, embora na força divina e na soberania sobre a natureza, e assim em Lucas 24, ou depois que ele ressuscitou, ele toma o favo de mel e o peixe assado e come diante deles, para que, com a mesma certeza e tranquilidade de coração, eles possam saber que era ele mesmo. E ele queria que eles o tocassem e vissem, dizendo-lhe que um espírito não tinha carne nem ossos, mas eles poderiam então ver que ele tinha. Em João 3, ele conduziu um rabino tardo de coração à luz e ao caminho da verdade, suportando com toda graça paciente. E assim ele fez novamente em Lucas 24, depois que ressuscitou com os dois tardos de coração que antes estavam voltando para Emaús. Em Marcos 4, ele acalmou os medos do seu povo antes de repreender a incredulidade deles. Ele disse aos ventos e às ondas: Cala-te, aquieta-te. E antes de dizer aos discípulos: Ainda não tendes fé? E assim fez ele. Como o ressuscitado, em João 21, ele assenta e come com Pedro, em plena e livre comunhão, como se não houvesse como se não houvesse quebra de espírito, antes de desafiá-lo e despertar sua consciência com as palavras: Simão, filho de Jonas, amas-me? O Jesus ressuscitado que apareceu a Maria Madalena, a evangelista, tem cuidado de nos dizer: foi aquela que noutros dias ele havia expulsado dela 7 demônios, e ela mesma conhecia a voz que então a chamava pelo seu nome, como uma voz que o seu ouvido já conhecia há muito tempo. Que identidade entre o humilhado e o glorificado. O curador dos pecadores e o Senhor do mundo vindouro. Com tudo isso nos diz que, tanto num caráter quanto em sua glória pessoal divina, aquele que desceu é o mesmo que subiu. João, também em companhia de seu Senhor ressuscitado, é reconhecido como aquele que se recostou em seu seio, na ceia. Eu sou Jesus. Foi a resposta do ascendido. Perdão, irmãos. Vou repetir aqui. Eu sou Jesus. Foi a resposta do lugar ascendido, o lugar mais alto no céu, a mão direita do trono da majestade. Ali, quando Saulo de Tarso perguntou: Quem és tu, Senhor? Atos 9. E tudo isso é tão individual e pessoal na sua aplicação para nós. Somos nós mesmos que estamos interessados neste Pedro, pois ele mesmo conhece o seu mestre, o mesmo para ele antes e depois da ressurreição. Em Mateus 16, o Senhor o repreende, mas logo depois o leva consigo até o monte, com tanta liberdade de coração, como se nada tivesse acontecido. E assim acontece com o mesmo Pedro, em João 21. Ele é novamente repreendido. Ele estava ocupado, como era seu costume, intrometendo-se no que estava além dele. Senhor, e deste, que será? Diz ele, olhando para João. O seu mestre tem que repreendê-lo novamente.
que te importa a ti. Mas, novamente, diante dessa repreensão, por mais dura e decisiva que tenha sido, o Senhor imediatamente depois o leva, junto com João, em sua comitiva ou em sua companhia até o céu. Foi um Pedro repreendido que uma vez foi com o Senhor ao Monte Santo, e é um Pedro repreendido, o mesmo Pedro que agora com o Senhor para o céu. Ou, se quisermos, ao Monte da Glória, ao Monte da Transfiguração, uma segunda vez. De fato, tudo isso é repleto de consolo. Licença, Gabriel. Irmão Leandro, o microfone abriu. De fato, tudo isso é repleto de forte consolo. Este é Jesus, nosso Senhor, o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo no dia do seu santo ministério, depois da sua ressurreição, e agora nos altos céus, e assim para sempre. E como ele mantém o mesmo caráter, se prova pela mesma graça antes e depois da ressurreição. Ele também resgata todas as suas promessas deixadas com os seus discípulos. Quer seja nos seus próprios lábios, quer nos lábios dos seus anjos, ainda é agora como antes, desde que ele ressuscitou, como antes de sofrer, não tem mais. Ele havia falado com os seus discípulos antes e sobre dar-lhes sua paz. E descobrimos que ele faz isso depois da maneira mais enfática. Ele pronuncia paz sobre eles nos dias de João 20. E feito isso, mostra-lhe suas mãos e seu lado, onde, como em linguagem simbólica, eles poderiam ler seu título para uma paz forjada e comprada para eles, por ele mesmo. A paz dele, inteiramente sua, obtida por ele mesmo, e agora deles por um título irrevogável e imutável. Comentário rápido aqui, irmãos. A gente encontra muitas referências como aquilo que o Senhor fez na cruz é irrevogável e imutável, porque ele comprou para si mesmo o mundo todo, né? Ele comprou o campo todo. Então, todo homem que hoje crê no Senhor Jesus, ele tem a sua vaga garantida, imutável e irrevogável. A gente sabe que o Senhor comprou o campo todo, que é o mundo. Só que muitos não creram, não creem e ainda não crerão. Não é? Eu falo não crerão porque a gente sabe que após a igreja subir no arrebatamento, haverão muitos que ficarão na terra que não vão crer no Senhor Jesus, no sentido para eles de rei, né? E estes serão destruídos. Agora, hoje, todo cristão genuíno, que crê no Filho de Deus, que crê no Senhor Jesus, ele pode desfrutar da paz que é aqui, ó, que ele fala aqui, ó.
A paz, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Uma paz, aqui, ó. Uma paz forjada e comprada para eles, por meio dele mesmo. O Senhor nos comprou a paz. Essa paz que é inteiramente dele, né, que a paz que é dele inteiramente pertence a ele, que ele obteve, agora é deles, é nossa, entendeu? Por um título irrevogável e imutável. Porque o Senhor disse, eu creio que é em João, que ele fala assim, ó, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. A nossa paz em Cristo, ela pode ser usada em todos os momentos. Ela pode ser usada enquanto a gente estiver em terra seco, ela pode ser usada no meio de um vendaval no mar, não é? Ela pode ser usada na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. A paz do mundo, de maneira alguma. O que é a paz que o mundo dá? Dinheiro, saúde, essas coisas? Carro, casa, tudo isso, essa é a paz do mundo. Quando você perde o dinheiro, quando você perde sua saúde, as pessoas ficam transtornadas. Só que a paz que o Senhor nos deu, ela não. O cristão, ele pode, por causa de questões do mundo, ele pode deixar de fazer o uso perfeito da paz do Senhor. Quando ele cai em pecado, quando ele se afasta do Senhor, ele pode deixar de ter o uso perfeito dessa paz, mas ela nunca vai ser irrevogável, ele sempre vai ter uma casa para voltar. Ela nunca muda, ela é sempre plena. Algum irmão tem algum comentário? Essa questão da paz em qualquer circunstância é uma coisa que, vamos dizer assim, é uma coisa que só vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Essa paz. É uma coisa que está, vamos dizer assim, disponível para todo cristão. O que pode muitas vezes acontecer, que acontece conosco, é que às vezes a gente não desfruta dessa paz, mas ele já nos deu ela, né? Eu estou lembrando aqui de uma história, não sei se todos conhecem, né? Mas viveu um grande evangelista no século XVII, foi o fundador depois, fundador não, eles dizem que foi o fundador da Igreja Metodista, né? Mas ele não chegou a fundar a Igreja Metodista, mas foi o irmão John Wesley, né? E ele era um clero, pastor, né? E cresceu numa família, foi criado numa família onde o pai era pastor, a mãe uma mulher muito dedicada nas coisas do Senhor, a palavra do Senhor, criou todos os filhos ensinando ali na palavra, e eles, depois de adultos, se tornou, então, o clero ali da igreja anglicana, e mesmo adulto ali, sendo já um clero, um pastor da igreja anglicana, ele não tinha certeza da salvação dele, e por isso não tinha paz, né? Não tinha paz. Então, o que acontecia? Uma vez ele viajando, né? Eu acho que ele estava viajando para os Estados Unidos, e aí naquela época ia só de navio, né? Não existia avião, foi lá no século XVII, e aí o navio pegou uma tempestade muito forte, e parecia até que o navio ia afundar. E aí, no meio daquela tempestade toda, ele ouviu, né? Viu e ouviu uns irmãos cantando e louvando, né, num determinado lugar do barco lá, e foi ver quem eram aqueles irmãos. Eram os irmãos moravianos, se não me engano, né? E eles estavam ali no meio daquela tempestade, e o navio parecendo que já ia afundar, e eles estavam louvando, adorando a Deus, cantando, e ele ficou impressionado com aquilo, porque ele estava, né, aterrorizado com aquela tempestade. Então, ele
não era um cristão? Sim, era. Foi criado desde pequeno, cristão, conhecia a palavra de Deus, conhecia o Senhor Jesus, cria no Senhor Jesus, então um cristão salvo, mas ainda não estava com seu coração em paz com relação, né, a isso que a gente está vendo aqui, que o nosso Senhor Jesus, aquilo que ele fez na cruz, né, é irrevogável e imutável. Né? Então, aquele que crê tem a vida eterna. Mas ele não tinha essa paz no coração, ele achava que essa vida eterna que o Senhor deu dependia da circunstância dele, né? Do humor dele ou daquilo que ele estava fazendo, se ele estava fazendo pouco, então ele achava que era insuficiente para a salvação, então ele tinha que fazer mais a obra. Então com isso ele não tinha essa paz. E quando ele viu aqueles cristãos ali, moravianos, todos com essa certeza plena da salvação, mesmo naquela circunstância tão desfavorável e tão aterradora, eles não perderam a paz no coração deles, porque eles tinham uma plena certeza de que eram salvos e que se aquele navio afundasse, todos eles morressem, eles iam estar com o Senhor no céu. Né? O missionário irmão aí, o pastor John Wesley, será que ele não ia também estar no céu? Estaria também, né? Mas ele não estava desfrutando dessa paz que só o Senhor Jesus Cristo dá, independente da circunstância. Isso é um exemplo, né? Isso é só uma circunstância que pode acontecer de tirar a nossa paz. Né? Mas existem outras circunstâncias neste mundo que são até, às vezes, mais sutis, né? Às vezes a perda de um emprego, às vezes uma dificuldade na vida, às vezes problemas familiares, às vezes qualquer outra circunstância desse mundo, né? E podem nos levar a tirar essa paz. A gente não é tirar, ela já é nossa, mas levar a gente a não desfrutar dessa paz que só o Senhor Jesus pode dar. Então, eu creio que essa paz aí, quando ele fala, essa paz que o Senhor Jesus nos dá, que até o irmão Fernando citou do Evangelho de João, né? Dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Está lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus falando, não dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E o mundo, ele diz que dá uma paz, que está lutando pela paz, que busca paz, e muitas vezes ilude até os cristãos com coisas deste mundo, dizendo que com isso vai ter paz. Mas não é essa paz do mundo. A paz que o cristão desfruta e pode desfrutar, e que a verdadeira paz é a paz que o Senhor Jesus nos dá. Né? Então, essa paz aí, independente das circunstâncias que nós tivemos, nós temos ela. E nós podemos desfrutar dela. Né? Eu sei que eu estou falando isso porque a gente vê a palavra de Deus nos falando sobre isso. E a gente tem que lembrar, né, no momento, né, no momento que a gente estiver passando por aquela circunstância, aquele momento que está tirando a nossa paz, a gente tem que lembrar de que nós temos a paz que o Senhor Jesus nos dá. E a Ele, buscar dele, poder desfrutar dessa paz, né? Olhando para Ele. Então, é até assim, uma coisa bem prática, né? A gente vai acontecer de a gente estar em circunstância e a gente se sentir, a gente não ter paz, a gente ficar aterrorizado, a gente ficar angustiado, a gente ficar, né, preocupado, essas coisas todas. Então, vá ao Senhor Jesus, né? Ele falou aí, ó, deixe-vos a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não fique angustiado, não fique ansioso, não se atemorize. É o Senhor Jesus, né? E outra palavra também, ele fala assim, né? Para a gente não andar ansioso por nada desta vida. Então, a gente tem, né? E vai ter momentos em que o mundo, o inimigo, né, de Deus, o Satanás, o mundo e até a nossa própria carne vai estar
nos perturbando, querendo que a gente não desfrute dessa paz que só o Senhor Jesus nos dá, né? E ele já nos deu, e a gente agora, como cristão, podemos gozar, nos alegrar e desfrutar dessa paz. Então, a palavra de Deus está aí para nos lembrar disso e nos mostrar para que no momento difícil a gente lembre que a gente tem a quem recorrer e a gente tem, né, a verdadeira paz que vai independer das circunstâncias que nós possamos estar passando, tá bom? Então é isso aí, Fernando. Pronto, irmãos. Irmãos, se ficar barulhenta, minha irmã colocou aqui Filipenses 4:7. Se ficar barulhenta a minha chamada, os irmãos falam alguma coisa assim, porque vizinhança, alguma coisa assim, pode estar comentando, tá? Vou colocar aqui o texto que a irmã colocou, Filipenses 4:7. Só um instante. É, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Como o irmão citou, não é? A paz de Deus, não é a paz do mundo, não é a minha paz, não é? Porque é dito no mundo, o mundo não fala tanto a paz do mundo, mas o mundo tem uma vertente que fala assim, busque meditação, não é? A sua paz interior. Aí tem até aquelas músicas no YouTube que induzem a pessoa, uma música tranquila, né? E a pessoa, daqui a pouco, ela entra meio que em transe e ela chama aquilo de paz. Sendo que é tudo uma questão até científica, né? Quando você nosso corpo, ele reage a estímulos. Então, quando você é estimulado a alguma coisa, até um batuque, né? Quando você tá tranquilo, de repente escuta um batuque, ainda que você não goste daquele tipo de música, seu corpo reage. Se você não vigiar, daqui a pouco você está até dançando a música, não pela letra, mas sim pelo batuque, pelo estímulo. Por que eu estou citando isso? Porque existem vertentes que creem na paz interior. Só que a paz interior não existe. O Senhor Jesus, ele comenta em um texto sobre o que tem no coração do homem, onde ele comenta que do coração do homem procede os adultérios, as mentiras, e todas as coisas ruins. Então, a única paz verdadeira que a gente pode encontrar é a paz de Deus. Não é a do mundo, não é a nossa, mas sim a paz do Senhor. O que que ela faz? Ela guarda os nossos corações e os nossos sentimentos no Senhor Jesus. Irmãos, perdão, novamente eu acabei fechando sem querer a lei. Eu vou abrir novamente aqui rapidinho. Pronto, todo mundo tá vendo, né? Vou colocar aqui. Nos dias anteriores, o Senhor Jesus lhes disse: porque eu vivo,
e vós vivereis. E agora, nos dias de ressurreição, nos dias do homem ressuscitado, em possessão da vida vitoriosa, ele lhes concede essa vida na medida mais plena e perfeita, soprando sobre eles e dizendo: recebei, recebei o Espírito Santo. O mundo não o veria novamente, como ele também lhes havia dito, mas eles deveriam vê-lo, e assim acontece. Ele foi visto por eles durante 40 dias e falou-lhes das coisas pertencentes ao reino de Deus. Mas tudo isso foi em segredo. O mundo não o viu desde a hora do Calvário, e nem o verá até que o veja no julgamento. Comentário rapidinho sobre isso aqui, irmãos, é que quando o mundo pensa no Senhor Jesus, às vezes a gente pode até pregar o evangelho de forma inocente, tendo em vista que o mundo já sabe que o Senhor ressuscitou. Às vezes o crente ele pode cometer esse erro, porque para ele o dia a dia dele é tão natural com o Senhor ressuscitado que ele pode até pregar o evangelho dessa forma. Só que dizendo assim, sem detalhar durante a sua pregação que o Senhor veio a este mundo, morreu e ressuscitou. Só que se a gente não falar dessas coisas, é, pode a nossa pregação não pode ser eficaz. Por que eu falo isso? Algum irmão até me corrija se eu estiver errado. Porque para o mundo, o Senhor ficou no Calvário. Entendeu? O mundo não o viu depois dele ter ressuscitado. Tanto é que no catolicismo não existe uma cruz vazia quando você vai no, no templo católico, na igreja católica. O Senhor tá lá, é representado num calvário. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que para o mundo o Senhor, ele morreu. Né? Como os judeus, como uma nação, Israel hoje, para eles o Senhor ficou no Calvário, foi retirado lá, morto, não é? Só que a gente sabe que o Senhor hoje ele está sentado à destra de Deus. E isso é o que nos dá paz. Só que o mundo o verá novamente no julgamento, não é? O Senhor ele nos fala sobre sermos pacientes e ele nos ensina a ser pacientes também nas suas ações, porque mesmo aqueles homens, tanto judeus como gentios, todos eles, creio eu, que estavam vivos durante esses 40 dias. Só que ele não foi vê-los, né? Ele não foi em vingança exatamente, ó, se mostrou para todos eles, não. Ele só deu a eles o sinal de Jonas, né, que foi a sua morte e ressurreição. Se eles creriam ou não, isso não competia ao homem, mas sim a Deus separar aqueles que lhe pertenciam. Então a gente sempre tem essa paz que o Senhor Jesus ele está sentado à destra de Deus, só que para o mundo ele só o verá na hora do julgamento. Como testemunha mais submissa e humilde de sua total fidelidade e todas as suas promessas, podemos observar que ele se encontra com seu povo na Galileia, como havia prometido, com uma expressão mais ampla do mesmo. Posso também observar, ele os leva ao Pai no céu.
como também lhes havia prometido, enviando-lhes uma mensagem, que ele estava subindo para seu pai e para o pai deles, para seu Deus, e ao Deus deles. E assim, quer tenha sido em nossa Galileia na terra, ou em sua própria casa no céu, que sua presença lhes foi prometida, ambas são igualmente cumpridas para eles. E bem podemos meditar sobre as condescências, ou sobre as condescências, a fidelidade, a plenitude, a simplicidade, a grandeza, a elevação de tudo o que forma e marca o seu caminho diante de nós. O Senhor teve muito a ver com Pedro, além de qualquer um dos seus discípulos. Enquanto ele ministrava no meio deles, e descobrimos o mesmo depois que ele ressuscitou dos mortos, Pedro é quem ocupa, por assim dizer, todo o último capítulo de João. Ali o Senhor continua com ele a obra graciosa que ele havia começado antes de deixá-lo. E continua exatamente do ponto onde a deixara. Pedro havia revelado uma confiança própria especial. Embora todos pudessem se escandalizar, ele não se escandalizaria. Disse ele, e mesmo que devesse morrer com seu mestre, ele não o negaria. Mas seu mestre lhe havia falado da vaidade de tais glórias e também lhe contou sobre a sua oração por ele, para que a fé dele não desfalecesse. E quando se descobriu que a vanglória realmente era uma... Só um instante. E quando se descobriu que a vanglória era realmente uma vaidade, e Pedro negou seu Senhor, mesmo com um juramento, seu Senhor olhou para ele. E esse olhar teve sua operação abençoada. A oração e o olhar valeram a pena. A oração evitou que sua fé falhasse, mas o olhar partiu seu coração. E Pedro então retirou-se. Mas Pedro chorou, e chorou amargamente. No início deste capítulo, encontramos Pedro nesta condição. Só um instante, irmãos. E chorou amargamente. No início deste capítulo, encontramos Pedro nesta condição, na condição em que a oração e o olhar o colocaram. Ele é capacitado a dar uma prova muito doce de que sua fé havia falhado. Pois assim que soube que era seu Senhor quem estava na praia, ele se jogou na água para alcançá-lo. Não, porém, como um penitente, como se já tivesse chorado, como se já não tivesse chorado, mas como alguém que podia confiar em sua presença, com plena segurança de coração. Nesse caráter, seu mais abençoado e gracioso Senhor o aceita. E eles comem juntos na praia. A oração e o olhar já haviam feito seu trabalho com Pedro e não devem ser repetidos. O Senhor simplesmente prossegue com a sua obra, ainda assim iniciada, para conduzi-la à perfeição. Assim, a oração e o olhar são agora seguidos pela palavra. A restauração segue convicção e lágrimas.
Pedro é colocado na posição de fortalecer seus irmãos, como seu Senhor uma vez lhe dissera, e também para a posição de glorificar a Deus por meio de sua morte, um privilégio que ele havia perdido por sua incredulidade e negação. É interessante aqui que o autor comenta, né? Pedro é colocado na posição de fortalecer seus irmãos, como seu Senhor uma vez lhe dissera, e também para a posição de glorificar a Deus por meio de sua morte, um privilégio que ele havia perdido por sua incredulidade e negação. Então, Pedro, ele perdeu o privilégio de morrer pelo Senhor, não é? Se ele não tivesse negado o Senhor, tivesse crido, mas aquilo ali já havia sido predito pelo Senhor, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe do passado, do presente e do futuro. E ele sabia que aquilo ali havia vaidade e vanglória. Mas aquele privilégio que Pedro perdeu pelaquilo, porque é um grande privilégio morrer por Deus, para Deus, é, ele recebeu de volta, ele recebeu esse privilégio para glorificar a Deus. Porque a palavra fala, né? Que o Senhor lhe disse com que morte havia de morrer para glorificar a Deus. Então, é interessante que quando isso vem do homem, não do homem quando ele está sendo inspirado de Deus, mas sim da carne, porque o que Pedro falou não foi, naquele momento, não foi da parte de Deus, mas sim da carne, não é? Com a sua vaidade, e até uma certa vanglória, né? Porque o Senhor falou para todos os discípulos naquele momento que eles haveriam de fugir, né? E Pedro falou, no meio deles, né? No meio dos outros, ele falou que de modo nenhum, que ainda que ele morresse, ele iria continuar com o Senhor. Só que aquilo ali, por estar diante dos seus outros irmãos, era vanglória, era vaidade, foi da carne. Só que aquele privilégio que ele queria pela carne, Deus, após restaurá-lo, o deu esse privilégio de morrer por Cristo para glorificar a Deus. Então, morrer pelo Senhor, irmãos, quando a gente vê casos de cristãos que são perseguidos, que verdadeiramente são cristãos, e eles acabam falecendo, eles morreram para Deus, eles vivem em Cristo. Enquanto, às vezes, a gente vê uma pessoa dar a vida por uma causa, e só que daqui a pouco é esquecida pelos homens e também será esquecida por Deus. Mas quando um homem verdadeiramente crê no Senhor e ele acaba morrendo pelo seu testemunho, por perseguições, etc., a gente não vê isso muito na nossa nação, mas existem irmãos que padecem disso. Eles estão glorificando ao Senhor. Eu não estou dizendo que esses irmãos são melhores que nós, ou alguma coisa assim, mas estou falando que a vida deles é lembrada pelo Senhor. Ainda que o mundo esqueça, muito melhor ser esquecido pelo mundo, mas ser lembrado por Deus. Então, uma dúvida com os irmãos. A gente continua com a leitura, já são 9h31. A gente continua com a leitura ou deixa para que página 24, a partir desse tópico aqui, seja mencionada na próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir? Vou continuar daí, né? A gente terminar por hoje e continuar daí. Perfeito, irmãos. Eu vou estar encerrando aqui a gravação. Graças ao Senhor, mais uma reunião abençoada. Só um instante.